Muito boa noite, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Torreón, México, a congregação que pastoreia o reverendo Jesus Antônio Galícia, Valenzuela, todos os irmãos lá reunidos e também ministros de diferentes lugares, irmãos e irmãs, e também os que estão nos escutando através da internet e do satélite Amazonas. Hoje, sexta-feira, 17 de novembro deste ano 2023. O tema que temos para essa noite é a proclamação da grande voz de trombeta que foi pregado em 13 de setembro de 2015 pelo Dr. William Soto Santiago em Ciudad Juárez, México. Ele usou a escritura ali de São Mateus capítulo 24, versículo 17 ao 31, e vamos ler, buscamos no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 21, versículo 34, onde nos diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha. Pois, como uma armadilha, escreve rede, virá sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que virão e de estar em pé diante do Filho do Homem. E aí escreve em um novo pacto. A proclamação da grande voz de trombeta. Podem sentar, por favor. Na mensagem, o sétimo selo e a misericórdia de Deus pela última vez, pregado em quinta-feira, 16 de abril de 1998, em São Marcos, Texas, Estados Unidos. Nos diz agora, podemos ver que ninguém poderá compreender esse mistério da segunda vinda de Cristo, exceto o anjo do Senhor Jesus Cristo, a quem vem essa revelação da parte de Cristo para revelá-la à igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo estará em seu anjo mensageiro, manifestado em Espírito Santo, como esteve nos 7 anjos mensageiros, e agora estará em seu anjo mensageiro, que é um profeta dispensacional enviado à Igreja do Senhor Jesus Cristo. É a primeira ocasião em que Jesus Cristo envia à sua igreja um profeta dispensacional. Se não puderam compreender os mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia, que foram mensageiros, alguns deles profetas, mas nenhum deles um profeta dispensacional, mas profeta de eras. Agora, como será ao Jesus Cristo enviar um profeta dispensacional, o profeta da 7ª dispensação, da dispensação do reino, com uma mensagem dispensacional, com a mensagem do Evangelho do reino? O que ocorrerá? Diz aí o irmão William. Agora vejam na mensagem rapto, na página 16, nos diz: Deus disse que estaria ali. É aquela porção da palavra. E depois, quando a noiva for levada ao céu, como você vai apagar isto? É a revelação da manifestação da palavra tornada verdade. E nós estamos vivendo nesse dia. Louvado seja Deus. A revelação do mistério de si mesmo. Agora, este rapto, arrebatamento do qual estamos falando, somente é para a noiva. Recordem que a Bíblia diz: e os outros mortos não reviveram até que se cumpriram 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição, Apocalipse 25. Este grande rapto, o arrebatamento, amigo. Se não há um rapto, então onde estamos?
que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Que promessa temos? Certamente haverá um rapto. A Bíblia diz que haverá, e será unicamente para os eleitos. A dama eleita, a noiva deste dia, a qual foi tirada. A mesma palavra igreja quer dizer chamado de, chamada a sair. E como Moisés chamou uma nação de uma nação, o Espírito Santo está chamando uma noiva de uma igreja de uma igreja, com membros de todas as denominações, compondo uma noiva, e ela é a que estará no rapto, e somente ela. Não haverá nada mais do que a noiva. Serão os eleitos conhecidos por Deus desde o princípio. Ele escreve: a noiva é formada por membros de todas as denominações. Agora estivemos lendo algumas porções e vendo nesses dias, desde quinta para cá, essas duas linhas, vejam da linha de Roboão e filho de Salomão e a linha de Jeroboão, a qual foram dadas as 10 tribos do norte. Agora vejam que porquanto Jeroboão não fez como Deus disse por meio, vamos ler ali essa porção, onde lhe encontrou no caminho o profeta Aías, Silonita, onde ele trazia uma capa nova, e veja essa capa, ele rompeu em 12 pedaços, e deu a ele 10 pedaços, que são as 10 tribos do norte. Ou seja, lhe deu o cargo da casa de José, ou seja, por essa representada em Efraim, e chamada a tribo do norte, o reino de Israel. E vejam vocês que ali ele disse tudo o que tinha que fazer. Vejam no capítulo 11, versículo verso 30 e é desde o versículo 26, mas vamos ler desde o 38 aqui uma porção. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E aí ele escreve: dinastia será adotada. Ou seja, a sua dinastia seria adotada se ele fizesse conforme a Davi. Afligirei a descendência de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão procurou matar a Jeroboão, mas este se levantou, fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até que Salomão morreu. Mas vejam o que fez. Jeroboão foi o contrário. E no capítulo 13, versículo 33, vejam ali, onde nos diz: com todo esto não se apartou Jeroboão. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de entre o povo tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. Qualquer que o queria, consagrava sacerdote dos lugares altos. Esse foi o pecado da casa de Jeroboão, o qual a levou à sua destruição, à extinção da face da terra. E ele escreve ali sobre o reino do norte, sua dinastia não foi adotada. Vejam, não foi adotado
essa dinastia por causa da idolatria. Agora vejam que, como fizemos esse desenho e vimos esse ângulo, o qual vimos a linha do bezerro de ouro, e pelo outro lado vimos a linha de Judá, que foi a que veio o Messias em sua primeira vinda. Mas vejam que ali Deus se tornou aos gentios, porque os hebreus rejeitaram a primeira vinda do Senhor. E ele se tornou aos gentios, e dentre os gentios ele esteve buscando, vejam, um povo para o seu nome. Recordem que a linha da primogenitura estava ali sendo passada a Efraim, o menor. E a bênção da primogenitura na cruz do Calvário, com a cruz, vejam, ali passou essa bênção aos gentios, do qual Jesus le dice allí en San Mateo, diz ali em São Mateus, vamos ver capítulo 15, verso 24, versículo 24. Ele respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, em Mateus 10, capítulo 10, versículo 6, ele tinha dado ali umas instruções. Vejam porque ele diz em São Mateus capítulo 10, versículo 5 diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora vejam, ao eles rejeitarem o cumprimento da primeira vinda do Senhor, ali na sua obra de redenção, ele ali, ele por meio da cruz, passa então a bênção aos gentios. E de era em era, vejam, Deus envia seu mensageiro, mas recordem que é dentro de todo esse povo de nações, povos e línguas, ou seja, em toda essa trajetória, durante a dispensação da graça, ele esteve enviando um mensageiro em cada era, e está chamando e juntando, tirando de cada território onde Deus enviou o seu mensageiro, colocando os escolhidos pertencentes a essa era, e assim começou com os apóstolos, vejam, no dia de Pentecoste para cá, e foram chamados todos os ordenados para a vida eterna. Agora recordem que desse povo, desse grupo dos gentios, onde está a bênção da primogenitura, é tirada a noiva, que é composta, como lemos aqui na mensagem do rapto, que é tirada de cada era, ou seja, em cada era, são chamados nesse território os que compõem essa era. E assim, em cada era, vai passando Deus por meio do seu mensageiro, o Espírito Santo vai subindo de era em era, e chega ao fim do tempo onde são colocados na era da pedra angular os pertencentes ao corpo místico de crentes do lugar santíssimo desse templo espiritual. E pela linha de Judá, Deus envia
essa raiz e geração de Davi, a qual vem pela linha de Judá. E por uma linha vem o cumprimento do Messias, e pela outra linhagem vem a bênção, vejam, da primogenitura, e vem aí e se une na mão do profeta esse cetro, ou seja, esse título de propriedade onde estão os nomes escritos aí, e ele vem no fim do tempo e com o título de propriedade em sua mão, desce aberto o livro e faz e realiza a obra de reclamação. Agora vejam como essas duas linhas, essas duas linhagens se unem neste tempo final, e aí é onde o Eu Sou, que esteve no Antigo Testamento, falando ali a Moisés, quando disse: agora vou lá e vão me perguntar, quem me enviou? Que vou dizer? E ele disse: eu sou, me enviou a vós. Agora vejam algo muito importante aqui, porque Moisés coloca o nome àquele que vai introduzir o povo à terra prometida, um descendente de Efraim. E Josué, que significa também Redentor, Salvador. Ele os introduz à terra prometida. Mas vejam que Deus então vem e coloca o nome de redenção em um descendente de Judá, o coloca em Jesus. Aí vem essas duas linhas tendo o nome de Deus. Agora vejam que tudo isso Deus esteve nos abrindo esse mistério tão e tão grande, o qual o Eu Sou do Antigo Testamento esteve atuando pelas duas linhas, e ao final volta esse Eu Sou a estar encarnado no fim do tempo, porque diz no livro dos selos, na página 256, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre vamos ler, na página 256, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E a palavra encarnada ali no tempo da primeira vinda do Senhor teve um nome: Jesus. Agora, em sua segunda vinda, volta a se encarnar a palavra, o Eu Sou, YHWH. Agora, vejam vocês aqui o que continua nos dizendo. Agora note, na página 17 estou da mensagem rápida agora. Note nisso, cada um de vocês. Você sabe que anos antes de que você nascesse, você esteve em seu pai na forma de um gene. Isso é correto. Um germe ou uma semente que estava em seu pai. A semente de vida vem do varão, não da fêmea, do feminino. A fêmea fornece o óvulo. O germe vem do varão. Agora, ora, meu filho sentado aqui, quando eu tinha 16 anos de idade, meu filho estava em mim.
Eu não o conhecia, porém ele estava ali. Agora, por meio do matrimônio, ele se manifestou à minha semelhança. E ele escreve, por meio do matrimônio, vem o Filho manifestado. Eu o conheço. Posso ter companheirismo com ele. E ele veio no devido tempo. E assim, desta mesma maneira, se você tem vida eterna, você estava em Deus antes de que o mundo existisse. Você é uma parte, um filho de Deus, um atributo de Deus. Ele sabia em que era você viria. Ele o predestinou para essa era, para ocupar o lugar que você ocupa. E ninguém mais pode ocupar esse lugar. Não importa quantas personificações vierem, você tem que estar ali, porque ele sabia que você estaria. Agora você está manifestado, pode ter companheirismo com ele. E isso é o que ele deseja. Deseja o companheirismo, o ser adorado. Mas, se sua vida não existiu sempre, eternamente, como um atributo de Deus, como um atributo em Deus, então você é só um imitador da vida cristã. Vejam, se você não existiu sempre, ou seja, na eternidade, como um atributo de Deus, então você é somente um imitador da vida cristã. Vê você? Está vendo? Haverá milhões e bilhões de tais pessoas que unicamente são imitadores do cristianismo. Faz pouco tempo eu estava visitando, aí ele escreve, você é um filho de Deus, um gênio, um atributo. Faz pouco tempo estive visitando com o irmão Demos, Chacarian, em sua fazenda onde estava produzindo gado hibridamente por meio da inseminação artificial. Estava ali com os veterinários para ver como faziam essas coisas. Na emissão literal do sêmen do touro, há aproximadamente 1 milhão de germes e, ao mesmo tempo, há como 1000 óvulos na vaca. Mas você sabia que entre todos esses germes que estão todos misturados, somente há um que é ordenado para a vida, e somente há um óvulo que é fértil, e este germe atravessa todos os demais germes, os quais todos são iguais, e vem e encontra o óvulo que é fértil e se juntam, e depois todos os demais morrem. Pois você diz que o nascimento de Cristo por meio da Virgem é difícil de entender. Mas veja, o nascimento físico é muito mais misterioso. E ele escreve, nascimento físico é misterioso. Na maneira que é pré-ordenado e predestinado por Deus. Agora, lá no princípio, há muitos anos, antes de que começasse o tempo, você, se na verdade é um cristão renascido, estava então em Deus, seu Pai. Por isso, quando você entra nesta vida e declara abertamente ser cristão, e contudo parece que tudo está dando errado, e você se perguntava, mas então algum dia algo te desperta, o que será? É aquela vida a qual estava em seu ser desde o princípio. Vocês ouviram a história da águia que nasceu embaixo da galinha? Eu contei muitas vezes. A águiazinha não estava acomodada com os pintinhos e as galinhas em seus modos de comer, etc. Porque não era galinha no princípio. No entanto, estava ali no ninho com os frangos e seguia a galinha. Ela começava a bicar a terra por ali e a guiazinha ficava toda nervosa, porque isso não era sua natureza. Mas a cada vez que a galinha cacarejava, todos os franguinhos a seguiam e, desde então, ele também seguia. Mas um dia, a águia-mãe, sabendo que tinha posto 2 ovos, saiu para buscá-lo. Voou por todas as partes. E depois, um dia passou por cima de uma fazenda e encontrou seu filho. E encontrou seu filhote. Ela gritou.
ele percebeu que era uma voz, que era a coisa que enquadrava com sua natureza. Isso é o que estava buscando. Então, vejam, o qual... Isso dirão também o povo hebreu. Isto era o que eu estava esperando. E os gentios, no meio do povo gentil, também disseram o mesmo. Isto era o que eu estava esperando. Essa voz é reconhecida para mim, pelo que diz, pelo que traz. Isso era o que eu necessitava. Então percebeu de que não era um frango, mas uma águia. E assim é com cada cristão que é renascido. Quando você vem, não importa quantas denominações você pertenceu, ou em quantos livros colocou seu nome, quando a palavra verdadeira de Deus é vindicada e tornada verdade perante seus próprios olhos, então você percebe ali mesmo que é uma águia. Todo o cacarejo da galinha, una-se conosco, melhor se unir conosco, venham para cá, não, melhor venham para cá. Tudo isso é pura bobagem, mas isto é um caso genuíno de acrescentar palavra a palavra. Quando um germe entra na fêmea, você não foi germe humano do seu pai, e depois germe de cachorro, e depois germe de gato, e depois germe de frango. Foi completamente germe humano. E o corpo de Jesus Cristo, a noiva, será parte do seu corpo, o qual ele é a palavra. E a noiva terá que ser a palavra. Palavra acrescentada à palavra, acrescentada à palavra. A justificação de Lutero, a santificação de Wesley, o batismo do Espírito Santo e a restauração dos dons sob Pentecoste e tudo demais. Tudo vai junto. Tem que ser palavra sobre palavra. Germe sobre germe, vida sobre vida, para assim chegar à estatura completa da noiva do Senhor Jesus Cristo. E aí diz uma pedra angular e as eras, e escreve, quando você vê a palavra. Agora recorde, você era um atributo. E agora encontramos que Jesus vem pela sua noiva. A coisa é, como podemos estar nessa noiva? Muitos dizem, una-se conosco. Outros dizem que é certo modo de batizar. Outros querem fazer isso ou outro. Uns dizem que as pessoas têm que falar em línguas para poder ter o Espírito. E outros dizem que não tem que falar em línguas. Alguns dizem que a pessoa tem que dançar no Espírito. E outros dizem que tem que gritar. Ter uma sensação, etc, etc. Tudo está bem, mas ao mesmo tempo tudo está equivocado, tudo está errado. Como poderia um filho de Deus, que é nascido por meio do Espírito de Deus, negar a palavra de Deus? E muito menos quando o próprio Deus a interpreta dizendo, isto é isto, eu prometi e aqui está. Mostrei plenamente, seguramente verão. Vê você? Como pode Cristo negar sua própria palavra se Cristo está em você? Ele não pode negar sua própria palavra. Agora, pois, como entramos neste corpo? Porque por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Ora, judeus ou gregos, ora, servos ou livres, e todos bebimos de um mesmo Espírito, viemos de um mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. E o Espírito, ele escreve, a teofania é a vida de Cristo. Aí escreve a pedra angular, desenha a pedra angular e as eras, não é? E é a vida de qualquer semente. E ele foi a semente da palavra, traz a semente à vida, entendem? Se a vida está na semente e depois cai sobre ela o batismo do Espírito Santo, então trará a semente à vida. Agora veja o que ele continua dizendo aqui, nosso irmão William. Diz, mas não importa que alguns não entendam, não importa que alguns não possam crer nele.
E em sua mensagem, com tudo isso, Jesus Cristo estará com ele e nele, manifestado no meio da sua igreja, dando à sua igreja a mensagem do Evangelho do Reino, que é a trombeta final, o grande voz de trombeta, a trombeta do Evangelho do Reino, com o qual todos estes mistérios correspondentes ao último dia são abertos e revelados à igreja do Senhor Jesus Cristo, para que assim sua igreja obtenha fé, para ser transformada e raptada no último dia. Na mensagem também aqui do rapto, nos diz na página 21, diz, no princípio do ministério de Jesus, ele começou curando os doentes e os aflitos, e todos diziam, veja aquele grande rabino, ele é um profeta. E todos queriam tê-lo em sua igreja. Mas quando disse um dia, eu e meu pai somos um, então o assunto foi diferente. Vejam. E também disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beber de seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. São João, capítulo 6, versículo 53. No livro de citações há um extrato também de uma mensagem onde nos fala disto, que lemos na página, é o parágrafo, para que tenham aí que vai com este, página 122, parágrafo 1094. Então diziam, pois ele é um vampiro, vê você? Isso era diferente. Ele não explicou. Eles já tinham visto a manifestação e a vindicação da palavra de Deus tornada realidade para sua própria era. E tinha provado que ele era o mensageiro para essa era. E não tinha que explicar nada. Pode ser que até os discípulos não podiam explicar, mas criam, quer seja que pudesse explicar ou não, ficavam firmes e quietos, e criam. Como eles podiam saber se iam comer sua carne e beber seu sangue? Pois era algo impossível, mas criam, porque eram ordenados, foram ordenados. Jesus disse que os tinha escolhido desde antes da fundação do mundo, porque recorde que lemos, eram atributos de Deus. Eles creram, quer pudessem explicar ou não, de qualquer forma, o criam. E ele escreve, crer, mesmo que não entenda. Passamos à página 22, continua dizendo, agora note, na sétima era da igreja, quando o sétimo anjo começa a tocar a trombeta, os mistérios de Deus terão que ser revelados nesse tempo. Ou 7 selos. Os reformadores não tiveram tempo, Lutero não viveu suficiente tempo, nem Wesley. As eras não duraram suficiente tempo. Os reformadores tiveram sua mensagem para seu dia, e as pessoas captaram a mensagem, e depois entraram em denominação. O que é? Agora recordem, se foi mensageiro, em cada era, Deus chamou esse grupo, o que estivemos falando alguns minutos atrás, levou... O mensageiro tomou seu grupo, recolheu seu grupo, se foi o mensageiro, e se denominacionalizaram. O que é? Você não pode lutar contra a natureza. A natureza testifica de que Deus faz as coisas em continuidade com a natureza. Por exemplo, o sol. Quando o sol sai pela manhã, é como quando nasce um bebê. Está muito fraco e não tem muito calor nele. Já para as 10 da manhã, está saindo da escola secundária. Para o meio-dia, está entrando na vida. Para as 3 da tarde, já está ficando velho. Às 5 horas, já está morrendo. Já está fraco outra vez e está próximo ao túmulo. Esse é o fim dele? Ele se levanta novamente na manhã seguinte. Vê você? Note nas árvores, como elas produzem folhas e tudo o que fazem. Encontramos que as folhas caem da árvore e a vida desce para a raiz da árvore. Esse é o fim dela. Na próxima primavera, saem as folhas outra vez.
Note na igreja como fizeram a mesma coisa através da reforma. O grão de trigo caiu na terra e morreu sob a perseguição das eras do obscurantismo. Caiu na terra e tinha que morrer. Qualquer homem espiritual pode ver isso. Se essa semente não tivesse morrido, então estaria sozinha. João 12, 24, onde disse: o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se cair em terra e morrer, muito fruto produz. E teve que cair na terra sob as eras do obscurantismo. Ali permaneceu, apodreceu, e ao seu tempo saiu a forma de 2 folhinhas da Igreja Luterana. Da Igreja Luterana houve outras folhinhas, Zwinglio, etc. E daí passou a florescência, chegou até a borla, o qual foi John Wesley com a grande era missionária. Daí passou a vida, a era enganosa, a era pentecostal. Aquele forro do trigo, veja como chama, a era enganosa. Note você, num grãozinho de trigo, você toma e diz: eu tenho trigo. Se você abre para ver de perto, verá que não tem nada de trigo. A única coisa que tem é a casca. Jesus não nos advertiu disso em Mateus 24, 24, onde explicou que nos últimos dias os 2 espíritos seriam tão parecidos que até enganariam o próprio trigo eleito, se fosse possível? Agora, note em que essas coisas são portadoras. A vida que veio através de Lutero foi o que formou o avivamento de Wesley. A vida que saiu de Wesley foi o que formou o movimento pentecostal. A vida que sai de Pentecoste forma o trigo. Mas eles unicamente são portadores. A verdadeira vida, a mensagem passa através deles rumo ao grão de trigo. Por isso é que tudo tem sua culminação no grão e está ali pronto para o rapto. Aí na parte mais alta, a própria noiva sai de cada era. Mas a palha denominacional morre. Aí escreve, desenha uma pedra angular e as eras, onde diz: e ali está pronto para o rapto. Desenha uma pedra angular e as eras e escreve: o grão de trigo. Passo a página 23. Mas a palha denominacional morre. A palha seca e morre. Você notou como que nestes últimos dias se começou a separar? Quando o trigo começa a crescer, então quando o forro começa a se separar. Quando você pega a oportunidade de ver um grãozinho de trigo, estude bem, abra o forro, a casca, e encontrará que tem um grão pequeníssimo, que apenas se vê bem no microscópio. Mas assim é como tem que começar. Agora o forro, a casca, tem que estar aí para guardar o grão, para dar oportunidade de crescer. Mas então, quando começa a crescer bem, a mensagem sendo espalhada, então a casca se solta dele e a vida passa do forro, da casca para o grão de trigo. Continua, porque assim acontece com cada era. A pessoa não pode lutar contra a natureza, porque essa é a continuidade de Deus, a maneira que Ele faz as coisas. E essa é a era em que estamos vivendo agora mesmo. A 7ª era da igreja agora. Tudo deve ser manifestado no grão de trigo no tempo do fim. Virá outro. Agora, se você estuda em Lucas capítulo 17, assim mesmo como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Como isso será o dia em que o Filho do Homem se manifestará. Lucas 17, 28 ao 30. Agora, o que significa manifestar? Dar a revelação do que Ele é neste dia. Revelar às pessoas a palavra que é dada a conhecer para esse dia. E escreve, dar a conhecer. Revelada às pessoas por meio da manifestação do Espírito Santo, fazendo que aquele Jesus viva entre nós. Continua dizendo ali, nessa mensagem que estamos lendo do nosso irmão William, o 7º selo e a misericórdia de Deus pela última vez.
Continua dizendo, esse ministério em sua quarta manifestação vem em carne humana em um homem chamado Reverendo William Branham. E veio e trouxe a mensagem com a qual precursou a segunda vinda de Cristo. Ele disse, essa mensagem introduzirá Cristo ao mundo. Ele diz que a mensagem precursa a segunda vinda de Cristo. E ele diz que o Messias se apresentará ele mesmo. E isso o temos ali no livro de Citações, nessa porção, onde nos diz, na página 59, parágrafo 519, em Malaquias, no capítulo 4 e também Apocalipse, no capítulo 3 nos diz que estará aqui nos últimos dias esse mesmo que se levantará na brecha pelas pessoas com o rebanho pequeno que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias. Deus o disse. Ele será um sinal a essa nação gentia que seu tempo já não é. E lembre-se, quando ele aparece em cena, o tempo está à mão. Oremos que Deus o mande. O tempo está à mão. Tão pronto como seu ministério foi acabado, o Messias se apresentou ele mesmo. Tão pronto como essa grande pessoa que virá nos últimos dias acabará seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo. E aí é que ele escreve, quando termina seu ministério, o Messias aparecerá, ou aparece. Se apresentará ele mesmo. E em cima escreve, o Messias virá, se para na brecha, o profeta é igual ao sinal. E continua dizendo, nosso irmão William, o Messias virá conforme a mensagem de Elias em sua quarta manifestação. Ou seja, que o cumprimento da segunda vinda de Cristo será conforme ao precursor da segunda vinda de Cristo disse, que virá o Senhor no último dia, no cumprimento do sétimo selo. João Batista, precursando a primeira vinda de Cristo, disse, vendo Jesus e assinalando Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque na primeira vinda de Cristo foi como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, morrendo na cruz do Calvário. E a segunda vinda de Cristo é como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E agora, o que será a vinda do Filho do Homem com seus anjos? O que será a vinda do Senhor para o último dia? Será a vinda do anjo forte que desce do céu, em Apocalipse capítulo 10, o qual vem com seu rosto como sol, seus olhos como chama de fogo, seus pés como coluna de fogo, e traz em sua mão um livrinho aberto, o qual é o livro dos 7 selos, que tomou em Apocalipse capítulo 5 e abriu no céu em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 em diante, e vamos ver versículo 1 a 17, e também Apocalipse capítulo 8, versículo 1, onde abriu o sétimo selo. E mais adiante, nessa mesma mensagem, nos diz, a palavra de Deus encarnada em um homem será o cumprimento de Apocalipse 19, será o cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21. E tínhamos lido na página 369 que a palavra virá encarnada sob os ministérios de Moisés e Elias. Onde estiver os ministérios de Moisés e Elias manifestados em carne humana, aí estará o verbo, a palavra, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, Jesus Cristo em Espírito Santo. Aí estará manifestado em carne humana no último dia. Agora, vimos como virá a palavra encarnada em um homem no último dia. Virá manifestando os ministérios de Moisés e Elias e de Jesus. Por isso é que o sétimo selo e a sétima trombeta são a vinda do Senhor. O sétimo selo é a vinda do Senhor para a sua igreja gentia. E a sétima trombeta, para o povo hebreu, é a vinda do Senhor. E diz, soará, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, diz, soará, e os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro. Ou seja, soará, dará a mensagem, diz a final trombeta.
Agora vejam, os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro. Página 47. Do livro de citações diz, versículo 402, vamos tê-lo aberto aí. Versículo 402 da página 47. Ele lê essa porção aí. E nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos os que dormem, esses preciosos que selaram seu sangue, selaram seu testemunho com seu sangue. Não impediremos ou atrapalharemos os que dormem, porque soará a trombeta. Algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. E aí em cima escreve o Evangelho do Reino, o anúncio da sua vinda. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que vivemos e permaneçamos seremos transformados. Em pé ali e sentir uma mudança. O cabelo grisalho se irá, as rugas cessarão, mudados em um momento, em um abrir de olhos, e encontraremos os nossos amados primeiro. E ele escreve aí no livro de citações, o anúncio da vinda soará, a trombeta de Deus, a ressurreição e a transformação. E depois que o nosso irmão William termina de ler aí essa porção, continua dizendo, vimos que esse algo evangélico que soará, essa trombeta ou grande voz de trombeta que soará, é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando, anunciando a segunda vinda de Cristo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Na mensagem Shalom, aqui pregou em 19 de janeiro de 64, nos diz na página 20, embaixo, a 21 em cima diz, aqui é o parágrafo 115, diz o que é que fez durante estes anos. Ele mostrou tipos da sua vinda. Em desenho uma pedra angular e as eras. Ele mostrou em José. Se você estudar a vida de José, ele escreve José, detestado pelos seus irmãos, amado pelo seu pai. Por quê? Porque ele era espiritual. Porque ele tinha visões. Os demais não tinham visões. Eles eram patriarcas, mas não tinham visões, nem interpretavam sonhos. Mas eles estavam com inveja dele. E ele foi vendido por quase 30 peças de prata, tirado do buraco onde ele deveria ter morrido, se sentou à destra do faraó, e quando ele deixava o trono, soava a trombeta, e inclinai o joelho, vem José. E escreve a trombeta, e escreve José, e desenha uma pedra angular e as eras. Exatamente igual que com Jesus. Está à destra de Deus, e quando ele deixar o trono, as trombetas soarão, e todo joelho se inclinará, e todos confessarão que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Exato. E ele escreve aí na frente, vamos ver aqui um escrito. Ou dentro, na parte de trás, escreve José é igual Jesus. E também nos diz na mensagem, obra-prima, na página 22, embaixo, para 23 diz, notem, ele foi vendido por quase 30 peças de prata, foi lançado numa cisterna e deveria ter morrido, mas foi tirado fora da cisterna. E em seu tempo de tentação na prisão, o copeiro e o padeiro, sabemos que o copeiro foi salvo e o padeiro se perdeu. E na prisão de Cristo na cruz, um foi salvo e o outro se perdeu. Dois ladrões, dois malfeitores.
E notamos que José foi levado da prisão à destra do faraó, que nenhum homem podia falar com o faraó, a não seja que fosse através de José. E quando José saía do trono do faraó, soavam trombetas por todo o Egito. A grande trombeta ia na frente dizendo: ajoelhe-se todos, vem José. E ele escreve à esquerda a grande trombeta e à direita aí escreve. Quando José saía do trono, aí escreve José. Assim será com Jesus. Ele foi chamado, ele foi amado pelo Pai e odiado pelos seus irmãos denominacionais, sem nenhuma causa. Ele foi vendido por 30 peças de prata e colocado no fosso, certamente morto. Na cruz, um perdido e o outro salvo. E foi levantado da cruz e colocado à destra de Deus na majestade, o grande Espírito, o qual tinha sido refletido nele. Nenhum homem pode falar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Pense nisso. E escreve: a grande trombeta, a vinda do Senhor. Aí à direita para cima. E quando ele deixar aquele trono e vier em frente, a trombeta soará. Vejam, quando é que soa? Quando é que soa a trombeta? Quando ele deixa o trono de intercessão. Aí é que soa essa trombeta. Quando ele deixa aquele trono, deixar aquele trono e vier em frente, a trombeta soará e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Recordem, ele foi o filho de prosperidade. Tudo o que ele fez prosperou. Fosse prisão, onde quer que fosse, tudo saía bem. E não prometeu ele para seus filhos que faria que todas as coisas operassem para o bem, fosse em doença, prisão, morte, tristezas ou o que fosse, que operariam para o bem daqueles que o amaram, que o amam. Ele prometeu e tem que ser assim. Tem que estar aí. Agora vejam. Tudo, meus irmãos, que me escutam, tudo, não algumas coisas, não isso e aquilo, não, isso deixe ver se isto pode operar para o bem. Não, irmão, nos foi dito que tudo operaria para o bem, fosse doença, prisão, morte, tristeza ou o que fosse, que operaria para o bem daqueles que o amaram. Ele prometeu, e tem que ser assim, tem que estar ali. Foi falado a nós, nele em forma figurada. Ele foi aquela imagem perfeita de Deus. Agora, aqui também vemos que quando ele regressa, recordem, José, por revelação, salvou o mundo por sua grande profecia. À direita escreve José e à esquerda escreve José salvou o mundo. O mundo teria morrido se não fosse por José. E o mundo teria morrido se não tivesse sido por Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus está reservando vida. Podíamos seguir em frente, porque ele simplesmente pareava com Davi. Ele foi o par de Moisés. Ele foi o par de Elias. Ele foi o par de José. Todas as coisas são tipos preditos no Velho Testamento, justamente pareados. O que é? Assinalando para um Redentor perfeito, de modo que nós pudéssemos, na parte de assinalando, escreve a reclamação. Assinalando para um Redentor perfeito, de modo que nós pudéssemos colocar nossa roupa, e ele escreve corpo, velha e suja, na lavanderia, e regressar a reclamá-la outra vez. Ela foi lavada no sangue do Cordeiro. Podemos reclamar o que é nosso. E escreve do lado, novamente, ao lado esquerdo, reclamar. E podemos reclamar tudo aquilo
que pelo qual ele morreu. Assim que ele era a palavra perfeita, tipificada. Agora continua dizendo, nessa mensagem que estamos lendo, do sétimo selo e a misericórdia de Deus pela última vez, continua dizendo nosso irmão William. Diz também na página 149 do livro de citações em espanhol, versículo 1333, e tenho aí aberto página 149, párrafo 1333. Parágrafo 1333, recordem que os que vivem e ficarem não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiramente. Só descansando até esse tempo. A escritura que ele lê ali, e escreve, aí no livro de citações escreve, a ressurreição a Israel, a Israel, a última trombeta e o último sello. A última trombeta e o último selo a gentios. Ou seja, a última trombeta em cima a Israel, que é a sétima trombeta para Israel, e o último selo, que é o sétimo selo para os gentios, é igual à vinda. E do lado esquerdo aí desse parágrafozinho, aí desenha uma estrela de Davi, a pedra angular e as eras. Continua dizendo nosso irmão William. Agora vimos o mistério da sétima trombeta e do sétimo selo. A sétima trombeta para o povo hebreu é a vinda do Senhor. E o sétimo selo, para a igreja gentia é a vinda do Senhor. E mais adiante, nos diz dessa mesma mensagem, está prometido para estar pela quinta ocasião em um homem deste tempo, ou seja, o ministério de Elias em sua quinta manifestação. Um homem ungido com esse espírito ministerial. E aí estará a palavra encarnada em um homem, aí estará a palavra encarnada e a misericórdia de Deus estará manifestada por última vez nessa manifestação dos ministérios de Elias, por quinta ocasião, e de Moisés por segunda ocasião e de Jesus por segunda ocasião. Que isso vemos ali no livro dos selos, onde nos diz nosso irmão Branham, e também escreve ali nosso irmão William, e também escreve ali nosso irmão William, na página 369, na página 369, esse último parágrafo, mas vamos ler somente essa parte. Diz, eles tinham zombado grandemente, um pouquinho antes. Diz, eles tinham zombado da palavra, e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. E escreve no anjo de Jesus, vírgula, Moisés e Elias. Porque não se arrependeram, não puderam, já era muito tarde, e eles conheciam o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso, eles estiveram em cultos como este, e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. Rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez. E quando a pessoa rejeita a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. E escreve aí, Elias e Moisés, quem recebe sua mensagem recebe misericórdia. Então ali se encontravam, não tinha nem onde se esconder. A Bíblia diz, e diziam aos montes e aos rochedos, caia sobre nós e escondei-nos da cara daquele, e escreve juiz, que está sentado sobre o trono, e escreve trono de Davi.
E da ira do cordeiro, e em cima escreve leão. Aquele que está sentado sobre, sentado, aquele, ou seja, o juiz, porque ele é juiz de vivos e mortos. Agora, onde está sentado? Sobre o trono. E se já não está no trono celestial fazendo intercessão, então está no trono humano e está manifestado ali como filho de Davi. Porque esse é o trono de Davi e da ira do cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às pedras, e escreve reinos e governadores. Oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. E escreve, não havia sangue no propiciatório. E do lado escreve, trono de Davi. E também escreve orações fora de tempo, aceitável. E também aí escreve em cima com Elias e Moisés, reclamação. Agora vejam na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Na página 28 diz, então, voltando a José, vemos que nenhum homem podia chegar diante do faraó sem que primeiro visse José. Ninguém pode chegar ao Pai se não é pelo Filho. E quando José saía do trono, tocavam a trombeta e nisso todos os joelhos se dobravam, porque vinha José, glória. Algum dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará, quando ele sair do trono de seu Pai para vir. Toda pessoa dará testemunho que ele é o Filho de Deus, mas nesse momento já será muito tarde. Mas vale que você faça agora mesmo. E ele escreve aí, José é igual, rei, leão. E continua dizendo o nosso irmão William, e depois que for realizada a obra sob o sétimo selo para a igreja gentia do chamado dos escolhidos de Deus no último dia, e se cumprir para o povo hebreu que corresponde para o último dia, e eles possam ver a manifestação do que foi refletido em José, o filho de Jacó, e vejam essa manifestação de Cristo em um homem deste tempo, eles dirão, este é quem nós estamos esperando. Eles dirão, este é Elias, quem vem preparando o caminho ao Senhor para o povo hebreu. E depois perceberão que também é Moisés. E depois perceberão que também é o cumprimento do ministério de Jesus pela segunda ocasião. E na mensagem rapto que estávamos lendo, também nos diz na página 34, embaixo, diz... Pensei, meu Deus, algum dia haverá uma grande trombeta, e escreve ano de jubileu, do céu. E ali em algum dia, ao ladinho de algum, desenha uma pedra angular, e trombeta do céu, em cima do céu escreve Apocalipse 1, do 10 a 11, e 11 do 15 ao 19. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, todos aqueles santos da antiguidade, e escreve do Novo Testamento. Quem estão esperando um som forte sairão primeiro para entrar na ressurreição, e nós seguiremos diretamente na fila que irá marchando para o céu, quando estes corpos mortais serão mudados e serão como seu glorioso corpo. Que desfile tão magnífico será este quando um desses dias comece sua marcha para o céu, no dia do rapto. E escreve sétimo milênio, que está por vir. Orgulhosamente estaremos exibindo o sangue de Jesus Cristo sobre nosso peito e a mensagem de Deus para a hora em que cada um viveu. Essa é a hora que desejamos, irmão. E escreve, haverá uma grande trombeta. Agora veja, já em conclusão, o primeiro rapto já passou, o segundo
e está à mão agora mesmo. E o terceiro se relaciona com as duas testemunhas de Apocalipse 11, do 11 ao 12. E estes são as duas testemunhas que voltam com o Espírito de Cristo para testificar. E aí escreve Apocalipse 7, 2, 11 do 3 ao 7, 1, versículo 10 e 4, versículo 1. Para testificar aos judeus, assim como José fez com os seus irmãos. E termina aqui dizendo nosso irmão William, neste extrato que temos. E eles estarão vendo os 3 grandes ministérios que foram prometidos para serem manifestados no último dia, em carne humana. Estarão vendo em um homem deste tempo o ministério de Moisés pela segunda vez, o ministério de Elias pela quinta vez, e o ministério de Jesus por segunda vez, o qual eles não viram ainda. Tudo isso estarão vendo manifestado em carne humana em um homem deste tempo. Esse é o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos para este tempo final. Por isso podem estar vendo esse entrelace. E para esse momento em que eles já identifiquem esse personagem, porque podem tê-lo visto em algum momento, mas dizer este é, ainda não aconteceu isso. Por isso, quando eles perceberem, mas se este o conhecemos, mas o que fazia lá? Mas se esteve em tal atividade, ou em tal fórum, ou aqui ou lá, o que faz lá? Mas se é este, quem estávamos esperando, vejam, já terá esse conhecimento de quem é ele. O estarão vendo como viram os irmãos de José entre os gentios. E, primeiro vejam, teve José com eles um trato e se viram, mas não o identificaram, até que ele se revelou a eles. E assim neste tempo final. Vejam, no tempo do irmão Branham, poderia ter visto vários rabinos, como sabemos, que o conheceram, mas ele não se revelou a eles. No tempo do nosso irmão William, também foi um pouco mais além, também preparou todo esse caminho e tudo que se realizou por meio desse ministério, vejam, foi abrindo o caminho para este tempo final. E esteve lá e conversou com eles e tudo, mas não o identificaram e também ele não se revelou a eles como cumprimento do que eles estavam esperando. Mas neste tempo final, vejam, já teve essa relação com eles e neste tempo sim, vão reconhecê-lo. E neste tempo sim, se revelará a eles em sua manifestação final. A proclamação da grande voz de trombeta. Nos colocamos em pé e assim deixamos conosco nesse tema a proclamação da grande voz de trombeta, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.